Vamos lá, então. Boa noite a todos que vão assistir essa aula no Universo Corporativo, os nossos associados. Sejam muito bem-vindos a essa mentoria. A quem está ao vivo, as nossas queridas ancoradoras, sempre presentes, buscadoras de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e autoaprimoramento mental, emocional, comportamental. Quero agradecer, deixar registrado aqui nessa gravação o quanto elas são importantes para esse momento de aula. E mais do que aula, nós não gostamos, eu e a Ana não gostamos de falar que é uma palestra, porque uma palestra, ela é muito vaga. E a nossa missão, nosso objetivo é que seja significativo as palavras de hoje. Que você anote o conhecimento que eu vou compartilhar, porque é para nutrir a sua mente, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar um profissional mais excelente, mais competente. Então, essa busca aqui é nossa. Esse portal, ele foi aberto com a missão de compartilhar conhecimento. E muitas vezes, nós estamos cansados. Numa terça-feira, eu vou ter que treinar a mente agora, parar 60 minutos para treinar. Mas eu convido vocês a se estimularem, porque o tema da aula é falar sobre saúde mental, só que dentro do contexto do que você está fazendo com a sua mente. Muitos dos nossos alunos que eu tenho acesso, eles dizem, Kelly, nossa, não tenho tempo, eu não estou conseguindo assistir a aula, eu sei que eu preciso, mas eu estou muito cansado, A minha mente está muito cheia, quando eu chego em casa eu só quero dormir. E isso é recorrente, no caminho em que eu percorro. E o tema de hoje é falar sobre isso. Para você que vai assistir essa aula, se você não tem tempo, se você só quer chegar na sua casa e dormir, você está sendo uma pessoa que está negligenciando o cuidado e a peça mais preciosa que é a sua mente. A gente fala que é o coração, a gente fala, que é esse órgão maravilhoso, mas na verdade a mente é que rege tudo. Eu compartilho com vocês a história da minha mãe, A minha mãe tem 84 anos de idade, e até meses atrás, mesmo debilitada, a saúde mental dela, você conversava com ela, ela tinha reações, ela tinha vida. Hoje, poucos meses mesmo, dias talvez, ela já perdeu, em uma questão de tempo, assim, de piscar, a gente fala, a cognição. A mente já começa a não ser cognitiva. E aí ela entra num grau de demência mesmo, Então, olha o que a mente faz com a gente. Então, é um diagnóstico neural que ela passou, e eu, enquanto especialista, eu vejo que é num piscar que a gente perde a nossa cognição. A gente começa a esquecer as coisas, Não sei se vocês estão passando por isso. Nossa, esqueço, tenho que anotar tudo. Nossa, eu estou aqui conversando com você, mas eu me disperso. Relacionada à cognição mental, Ao córtex pré-frontal, que é uma parte do nosso cérebro que trabalha toda a razão, toda a cognição. E eu vejo a minha mãe perdendo isso, e eu falo, meu Deus, O que é o cérebro na vida de uma pessoa? O que é essa parte mental? Quanto a gente fica debilitado quando a gente não tem resposta ativa, quando a gente não tem mais foco, não tem mais memória. E eu quero convidar vocês, porque não é só minha mãe de 84 anos que está assim. Tem muito jovem. Hoje eu conversei com uma menina, inclusive ela vai assistir essa aula, tem 26 anos de idade. Ela falou, Kelly, a minha cabeça está um turbilhão. Eu chego na empresa, eu estou com palpitação. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu estou perturbada. Minha mente está perturbada. Logicamente que não é todo mundo que está assim. Eu sei que talvez você que está aqui no ao vivo, ou os que vão assistir, falam, nossa, não estou tão ruim assim, Kelinha? Mas eu vou potencializar para você que não está nesse grau, entenda que você está
está no caminho certo. Você tem que cuidar mesmo daquilo que é sagrado, que é a mente. E para quem está, né, num burnout, numa síndrome do pensamento acelerado, que tem um TDAH já diagnosticado, que está com um estresse crônico, que está sobrecarregada, pode ter certeza que se você não fizer essa pausa de consciência, as consequências são muito dolorosas. E eu vejo isso, né, com os alunos que eu trabalho, com os meus clientes, e eu vejo elas começando a tomarem remédios. Eu não sou contra o medicamento, muito pelo contrário, eu acho que é o nosso aliado da medicina, mas a prevenção já deveria ter sido feita, mas por falta de tempo, por sobrecarga, por preguiça de abastecer a mente, de nutrir a mente com bons pensamentos, com práticas de expansão de consciência, de conexão com a espiritualidade, de práticas esportivas, de reconhecimento do nosso talento. Muitas dessas pessoas não estão fazendo isso, não fizeram isso e chegam num grau que depois é muito desafiador para terapeutas, psiquiatras e psicólogos fazerem o processo de cura. Então, hoje eu vou provocar vocês, enquanto pessoas saudáveis que estão aqui, buscadoras que estão buscando, né, melhoria, e os que estão no grau de, Kelly, eu estou no meu limite. Eu escuto isso muito. Eu estou no meu limite, eu estou num desgaste no meu relacionamento, eu estou num desgaste financeiro. Para a gente olhar com carinho as informações que eu vou passar aqui. Eu vou subir uma lâmina, eu acho que vai poder ajudar vocês, né, a visualizarem. Uma lâmina bem simples, né? Não é nada grandiosa aqui. Hoje eu quero ser bem simplista, para que vocês olhem e tenham algum despertar, ok? Pensem que esse conteúdo ele pode ser significativo para você, para alguém da sua família, para alguém que você convive, para um colega de trabalho. Pegue, anote tudo isso e seja uma multiplicadora de conhecimento. Diga, olha, eu aprendi lá na Academia da Mente, lá no Portal PEC, sobre tal tema. E apliquem isso em vocês. Eu acho que essa é a importância desse portal. Hoje, o conteúdo específico é falarmos, nesse programa, que é o exercício da Academia da Mente. Está aparecendo, Aninha? Ana, está aparecendo? O som não está saindo. Alguém pode me ajudar? Desculpa, Ah, Kelly, desculpa, ele estava fechado o som. Tá aparecendo sim, tá, Kelly? Tá aparecendo, só que tá aparecendo ele só um pedaço, tá? Não tá expandida a tela. ok. Agora foi? Agora foi. Então tá bom, obrigada. Então, vamos para o nosso programa aqui, Academia da Mente. É um treino. Treino de 60 minutinhos, que eu vou provocar cada um de vocês a pensarem: a minha mente está regulada? Qual a sua avaliação em relação a isso? Você sente que a sua mente está em regulação, está em ordem? Que a sua mente, o seu padrão de pensamentos está funcional, equilibrada? Faz aí uma notinha de 0 a 10. Tá? Vamos começar essas provocações aí, já anota. Minha mente está regulada? Ponto de interrogação. Eu acho que ela está hoje nota 7. Eu acho que eu estou 5, puta, eu estou ruim, tá? Desregulada, estou confusa mentalmente, estou preguiçosa, só tenho sono, não quero pensar. Ou estou bem, tá bom? Coloquem aí uma graduação, uma notinha de 0 a 10. Sua mente está regulada? E outra reflexão aqui, para a gente já iniciar essa provocação nessa mentoria, é o seu comportamento. Ele está alinhado?
na sua vida pessoal e profissional? Né? Ah, mas em que aspecto, né? Muitos dos nossos alunos podem estar se questionando. Mas em que aspecto, Kelly? Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de atitude. Então, vamos pensar nas atitudes que você teve nos últimos dias, meses, e você vai chegar a essa conclusão, essa análise. Ah, não, putz, eu briguei, eu estou entrando em conflito, nossa, tive que falar mais ríspido com uma pessoa. Está alinhado ou não está alinhado? Você vai chegar a uma conclusão de 0 a 10, que nota você dá? Eu estou com um comportamento alinhado, quer ou não? Eu percebo que eu estou meia torta, tá bom? Façam aí essa primeira reflexão. Essa figura aqui, ó, entre do coração e do cérebro, é uma figura que eu e a Ana gostamos muito, né? Porque a escola, ela tem essa função de trazer o ponto de regulação. A gente fala muito aqui, né, sobre regulação, porque é uma prática de inteligência emocional. Só que para você ter inteligência emocional, uma mente regulada e um comportamento alinhado, você precisa expandir a sua mente. Muitos de nós, e eu me incluo nisso também, temos pontos cegos, a gente não enxerga. E às vezes com a fala de alguém, com um livro, com um vídeo, com uma instrutora, como eu estou aqui hoje como um canal, abre a mente. Nossa, eu estou percebendo que eu estou meio em desordem, que eu estou meio esquisita, que eu estou meio despirocada. E aqui, se você coloca luz na sua mente, você começa a perceber coisas, você começa a abastecer sua mente com luz. E é essa provocação aqui, esse estímulo que eu quero provocar em vocês hoje. Quero que vocês me ajudem aqui a responder essa pergunta. O que desorganiza primeiro? É o ambiente ou a mente? É que nem aquela pergunta, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É só uma analogia para vocês entenderem, que às vezes a pessoa fala assim, o ambiente é ruim, por isso que eu estou maluca, por isso que eu estou assim desorganizada mentalmente. É o ambiente que está me deixando maluca, está me deixando em desordem. Outras pessoas já falam que não. É a minha mente que está tão em desordem que eu acabo sendo impulsiva, que eu acabo sendo ríspida, eu acabo me comunicando de uma forma errada, que eu tenho as minhas emoções estão desequilibradas, mas é por causa da minha mente. E aí, porque a minha mente está ansiosa e em desordem, o ambiente fica péssimo, Kelly. Aí eu brigo com meu marido, meu filho, fico brava com meu filho, o ambiente fica desorganizado. Mas foi você que causou isso, foi a sua mente. Então eu provoco, né, você a pensar como é a sua realidade aí. É o ambiente que está em desorganização e está refletindo o caos na sua mente, a desordem na sua mente? Ou é a sua mente que está transbordando e ecoando mal-estar no ambiente? Porque a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre o vitimismo, sobre ponto cego. A gente tem a tendência a apontar. Não, é a minha casa que é uma bagunça, meu marido, meu filho, que é uma. Eles são, é o fora, né? Que é o culpado. E eu quero provocar aqui e responder para te ajudar, independente da realidade que você está aí, que você respondeu, eu posso dizer, né? Não vou afirmar, mas eu posso trazer fontes da neurociência comportamental, da psicologia, da psicanálise, da psicologia positiva, e eles trazem a informação de que tudo começa na mente. Vamos ver aqui como que é isso daqui. Aninha, tá passando as telas, amiga? Tá sim, Kelly, tá na base neurocientífica. Show. Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu não vou falar sobre neurociência, porque ela é muito complexa, porque ela estuda os caminhos neurais
E o que o neurônio faz com o nosso sistema, né? Sistema límbico, com o sistema pré-frontal, que é onde a gente trabalha o raciocínio lógico. Não vou falar sobre isso porque não é o caso. Quem quiser mais informações, procura em outras fontes, né, sobre a neurociência. Mas aqui, de forma bem objetiva, a ideia é entender que a informação de que a mente é ela que é a responsável pelas consequências do que está acontecendo na sua vida, pessoal ou profissional, tá? Ou financeira, ou afetiva, a fonte está na mente. Quem afirma isso são os cientistas do pensamento, são os neurocientistas, né? Então, quero aqui pensar com vocês, prestem bem atenção, tá? Sistema de ameaça e sistema de execução. Como que isso funciona no nosso sistema neural? Olha só, veja se acontece isso com vocês. Quando estamos sob excesso de cobrança, falta de clareza, pressão constante, conflitos, eu vou acrescentar aqui bagunça, desordem, coisas bagunçadas, desgosto com alguma pessoa ou com algum caso. Quando a gente está nesse sistema, talvez você esteja passando por isso, olha só o que acontece com você. Quando você está nesse quadro, o seu sistema límbico, o seu sistema cerebral, que a gente chama aqui de amígdala, que não é essa da garganta, é uma partezinha do nosso cérebro que se chama amígdala, que ela que é responsável pelas reações e pelas ações emocionais do nosso cérebro. A amígdala cerebral, ela ativa um modo sobrevivência quando você está nesse sistema de ameaça. Dispara um negocinho aí no seu cérebro, né, na amígdala especificamente, e isso é como um gatilho na sua vida. E tem algumas consequências, que alguns de vocês estão vivendo isso. Por exemplo, irritabilidade, reatividade, impulsividade, queda na tomada de decisão, não consegue tomar uma decisão e tem uma fadiga mental. Aquele quadro, aquela ameaça, dispara o modo sobrevivência em você ou em alguém que você conheça, né, no nosso arredor, nossas relações, e a consequência é isso daqui. Agora, a reflexão aqui, o ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, nossos queridos alunos, alunas e integrantes, é o seguinte: o córtex, uma parte do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento, pelo foco, pelo pensamento lógico, pela estratégia, pela ordem. E ela só funciona bem quando o sistema nervoso está regulado. É aqui que começa, né? Então, é no sistema nervoso que começa a desordem mental. Então, a gente, para ter memória, para a gente ter foco, para a gente ter resultado excelente, competência regulada, mente regulada, comportamento alinhado, a gente precisa ajustar o nosso sistema nervoso e ativar, né, esse córtex pré-frontal de forma que a gente seja mais cognitiva. Uma mente doente, ela não é cognitiva. E aí causa a falta de foco, memória, falta de planejamento e desordem. A questão aqui é, talvez você esteja nessa situação. E tá tudo bem, calma, né? A gente está entre pessoas teoricamente saudáveis e só, de repente, está em desordem. Eu gosto de usar essa palavra porque parece que a gente fala, a pessoa está doente, eu estou mal. Muito mal, hein, Kelly? Percebi lá na sua aula que eu estou ruinzão. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é você criar, colocar luz no seu quadro, na sua situação, na sua grade de nota,
e falar, olha, está na hora de eu abastecer a minha mente, de eu cuidar com mais carinho, né? E aí, o ponto de reflexão aqui é regulação emocional, minhas queridas, e a gente bate muito aqui na nossa escola, que regulação emocional não é luxo, é uma ferramenta de performance. Então, se você quer performar na sua vida financeira, no seu relacionamento, na sua vida social, você precisa aprender a colocar a sua mente, o seu córtex pré-frontal, em regulação. Estar regular não é ruim. E pelo contrário, né? Porque antigamente a gente falava é bom, ótimo e regular, né? E aí fala, nossa, regular não é tão bom. Não, nesse caso aqui, se você estiver num padrão regular em regulação, automaticamente o seu sistema nervoso ou o seu sistema neural vai estar em ordem, vai estar funcional. E essa consciência, ela vem também da frente da psicologia do comportamento. Então, a pergunta aqui é, vamos fazer uma análise. Comportamento funcional é aquela pessoa que você vê que ela está consciente. Essa é a nossa bandeira aqui no portal, né, na escola. A gente quer pessoas mais conscientes. Eu vejo as pessoas chegando atrasado, eu vejo as pessoas não cumprindo com palavra, eu vejo pessoas, né, no mundo corporativo, tá bom? Eu vejo pessoas desorganizadas financeiramente, eu vejo pessoas em conflito constante com marido, mulher, filhos. Ou seja, a gente percebe que existe uma desfunção na consciência dessa pessoa. Porque o comportamento funcional, ele é consciente, ele é alinhado a valores, ele é alinhado a coisas que são importantes para você, como respeito, pontualidade, integridade, honestidade, comprometimento, lealdade, gratidão, amor, compaixão. E eu tenho visto, né, se eu estiver errada, vocês me corrijam, talvez vocês não estejam vendo, né, o que eu vejo no universo corporativo, entre líderes e gestores e profissionais, pessoas que não estão conscientes. Você fala, gente, essa pessoa não está consciente, senão ela não faria aquilo lá, não. Ela não está alinhada aos valores reais, seja crístico ou não, né? Valores de família. Às vezes você fala, gente, essa pessoa roubou, essa pessoa faltou, essa pessoa omitiu, e não está alinhada aos valores de uma fonte familiar. E aí eu falo, meu Deus, não é possível um negócio desse. Né? Olha o comportamento disfuncional. Comportamento funcional, ele não é reativo. Ele não é reativo. Ele é uma pessoa... E ali embaixo já tem, né, como é um comportamento funcional. Mas ele é sustentável. Mente desregulada, ela gera o quê? Quando você não está com um comportamento funcional. Exagero, pessoa muito exagerada, ou fala muito alto, ou briga muito, ou tem muito exagero de vaidade, ou exageros que você sabe nas atitudes daquela pessoa que você está imaginando agora, ou até mesmo seu. É exagero em algumas coisas. Pessoas que mente desregulada gera defesa, a pessoa está sempre na defesa. Nunca foi ela, sempre o outro, está sempre na autoblindagem, sabe? É uma pessoa que está com um comportamento disfuncional. Competição tóxica, tem que ser sempre a melhor, tem sempre que ganhar, é a roupa mais linda, da pessoa é sempre a máxima, tem, sabe? É uma competição que ela é doentia, tóxica. A gente diz aqui na psicologia do comportamento que está disfuncional, está desregulada. O silenciamento também é uma disfunção. Quando a pessoa se fecha, ela não fala, ela não se manifesta, ela se isola, né? Um comportamento disfuncional. E que muitos de nós, em alguma fase da vida, temos essas oscilações. O que não pode é permitir que a nossa mente, que o nosso sistema
neural, sistema nervoso, seja constante nessa realidade. Porque aí vai haver sofrimento. E dentro dessa conjuntura, a mente desregulada, ela culpa, ela é agressiva. Talvez você esteja se vendo, né, dentro desse contexto, e talvez você esteja vendo alguém. E é essa provocação, porque agora eu quero fazer o quê? Gerar em vocês o alimento da mente. Não vamos negligenciar a consciência de que você precisa buscar, porque é uma busca constante, né? A regulação da fonte mais sagrada que existe, que é a sua mente. Esse portal de pensamentos. Que a ideia seja nos tornar pessoas funcionais, com pensamentos, com crenças funcionais. Por quê? Porque sim, quando a gente está nesse grau, essa graduação de 7, 8, 9, 10, a gente tem clareza. E quando a gente tem clareza, como diz a minha amiga, sócia, parceira Ana, a vida é maravilhosa. Você enxerga as coisas com lupa. Então, mente regulada gera clareza, limites. Olha, é até aqui. Eu consigo ir até aqui, eu consigo fazer isso daqui. Você consegue delimitar o seu espaço e a sua integridade energética e emocional. Quando a sua mente estiver regulada, você está conseguindo atingir esses pontos aqui que eu estou falando. Você tem uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva, resumidamente, tá? É mais ou menos assim. Sim e não. Kelly, você vai vir no meu aniversário aqui em Cotia amanhã? Não. Uma mente regulada e consciente, ela não vai falar, eu vou tentar, eu vou ver se eu dou um jeitinho, talvez eu vá. Ficar enrolando, né? Uma mente regulada, consciente, ela fala, não vou. Eu agradeço pelo seu convite, mas eu não vou. Muito obrigada. Uma comunicação assertiva é dizer, sim, eu posso fazer esse trabalho para você hoje. Sim, eu consigo te entregar nessa data que você está me dando. Sim, é possível a gente sair para namorar essa noite. Sim, eu quero me casar com você. Não, eu não quero mais essa relação. Quando a sua mente está regulada, você tem a comunicação mais assertiva. E isso te dá poder pessoal, não é? Te dá autonomia, te dá consistência. Conceito importante aqui para nós entendermos nessa mentoria, nessa aula gravada, é que o ambiente influencia, mas processos de autorregulação te protege. Então, Kelly, qual é a fórmula para eu ter uma mente regulada? Fazer práticas de autorregulação. Você precisa treinar a sua mente. Aqui você já está fazendo isso, já é um exercício, né? A parada para o treino, para abastecer de informação. Agora, existem outras regulações, como, por exemplo, a gente ensina aqui no portal, que é diário da consciência, diário emocional, respiração, meditação, momento de oração, atividade física, alimentação consciente, são reguladores para a sua mente. Só que uma mente desregulada, ela dá desculpa de que não tem tempo, de que não dá, de que tá ruim mesmo. Entra numa bolha e não faz os exercícios necessários para ter uma mente regulada. E aí eu provoco vocês aqui, nossos alunos, a fazerem. Faça o que precisa ser feito. Muito da minha fala, né, enquanto profissional da área de desenvolvimento humano, e falo para mim todos os dias, né, um treino, Kelly, cadê os seus hábitos de autorregulação? Então, para mim, atividade física, eu coloquei como um processo de autorregulação. Hoje eu não queria ir na academia, mas eu fui, que era um processo de autorregulação. Ontem eu cheguei super cansada, mas eu tenho a minha leitura noturna.
Eu falei, eu vou fazer meu processo de autorregulação. De manhã, por exemplo, eu acordo cedo, né? Tenho uns movimentos aqui familiares que não me permite fazer a regulação da minha meditação, da minha conexão com Deus. Mas é o meu processo, eu preciso fazer essa regulação, porque eu tenho o objetivo de ter a mente regulada. Então, eu estou trazendo para mim, porque eu sou como vocês. E a provocação é fazer você refletir quais são os seus movimentos de regulação. O que você tem feito de autorregulação, porque é ela que vai te proteger, ela que vai te trazer clareza, limites, comunicação assertiva, autonomia, consistência. Não existe fórmula mágica para o nosso sistema neural ser funcional. Existem princípios, hábitos, consciência. Não existe fórmula mágica para você ser uma pessoa regulada, né? Uma pessoa funcional, uma pessoa em ordem, uma comunicação em ordem, com emoções reguladas. Existem práticas, porque aí sim você vai fazer do ambiente mais maduro, mais leve, mais protegido. Então, o ambiente, ele influencia. Mas se você estiver blindada, uma mente regulada, emoções em equilíbrio, olha, os estudos comprovam que você vai estar mais protegida. E aí você vai ter mais poder de escolha de dizer se esse ambiente é para você ou não. Ou de remodelar esse ambiente. Ou de escolher, não quero ficar aqui. Ou seja, a responsabilidade emocional, ela é totalmente nossa, ela é totalmente sua. E existem 3 níveis, eu quero que vocês anotem aí para vocês nunca mais esquecerem. O primeiro nível da responsabilidade emocional é a consciência. Por isso que a gente tem uma missão grandiosa aqui no portal, né? Que é falar sobre consciência. Perceber o que estou sentindo. Isso é consciência. Ninguém está dizendo aqui que uma mente regulada é constante, é eterna. A vida inteira você vai ser perfeita e maravilhosa, e zen e equilibrada. Não. Mas você precisa ter a consciência de perceber como está a sua realidade hoje. O que você está sentindo hoje. Isso é consciência. Não é fugir, nem evitar, nem achar que você vai viver no mundo de Bob, né? De Alice. Mas a responsabilidade emocional para a sua saúde integrativa é ter consciência. Primeiro nível. O segundo nível é a prática da regulação. Saber voltar-se para dentro. Muitos estão perguntando assim, Kelly, mas o que é essa autorregulação? Resumidamente, né, eu falei de atividade física, alimentação, meditação, oração, desenvolvimento da espiritualidade, ir na igreja, hobby, enfim, todo o externo são práticas. Mas, sinteticamente falando, regulação é saber voltar-se para dentro, para o centro. É voltar-se para dentro. Esse é o exercício de regulação. E aqui eu posso afirmar que muitos de vocês não estão fazendo isso. Nós provocamos vocês a fazerem a meditação de quarta-feira. Eu garanto para vocês que essa autorregulação, ela é a fórmula de muitas curas. Porém, apenas 2% dos nossos alunos fazem essa prática de autorregulação. Nós convidamos os nossos alunos a fazerem a prática de autorregulação comportamental na sexta-feira. E apenas 1% dos nossos alunos, né, dos integrantes, fazem a prática de regulação. Ou seja, a gente entende ali as dificuldades do tempo, da desculpa, do cansaço. Então, a gente está refeita de que para você ter uma mente regulada, um comportamento funcional, você tem que ter consciência e regulação. É voltar-se para dentro. E as pessoas estão fugindo de voltar-se para dentro, voltar-se para o centro.
né? Centro é aqui, começa aqui, mente, coração, alma, espírito, para fora. Vou provocar vocês, né? Fazer essa. Chegando aqui quase ao nosso protocolo. Primeiro, para gerar protocolo, a gente tem que ter consciência. Agora vocês vão assumir qual tipo de regulação vocês querem acrescentar na vida de vocês. Talvez não seja meditação, talvez não seja respiração, talvez não seja qualquer outra coisa que eu estou citando aqui. Mas aquela que chegar para você, eu vou fazer essa autorregulação, é o que você precisa fazer para você nutrir a sua mente e não ser negligente com a sua saúde. Aliás, ela é sagrada. Eu tenho batido muito nessa tecla. Então, a autorregulação, ela é inegociável. Para mim, existem alguns exercícios, algumas práticas que me colocam para dentro de mim, para eu parar, olhar para mim. Esse momento sagrado precisa ser exercitado por mais pessoas. E eu convido vocês, meus queridos alunos e alunas, a praticarem. Isso é uma questão de escolha. 3 responsabilidades emocionais aqui em 3 níveis, né? Consciência, regulação e escolha. Agir de forma alinhada e não impulsiva. Presta atenção, né? E a gente não consegue ser perfeita. Recentemente, há uns 15 dias atrás, eu tive um episódio, inclusive o meu protocolo, vocês vão rodar hoje, eu rodei esses dias, de uma desordem que eu tive, num caso específico, né? Numa ocorrência específica da minha vida pessoal. E rodar protocolo é uma escolha, porque você escolhe buscar o alinhamento, porque muitas vezes você não está, ou até está, mas precisa de um ajuste fino, um refinamento. Principalmente quando você percebe que você está impulsiva, impaciente, intolerante, nervosa, ansiosa, acelerada, down, triste. Então, faça a escolha de agir de forma alinhada, rodando o protocolo que nós vamos fazer agora. Lembre-se, adulto emocional não é quem não sente. Por exemplo, eu passei esse episódio. Eu senti. Muitos alunos e clientes que chegam até mim, eu falo, tá tudo bem, mas você é ser humano. Agora, adulto emocional não é quem não sente, é quem sente e escolhe com consciência a melhoria, a mudança, a transformação. Esse que é a grande viradinha de chave, por isso que está em amarelinho aí. Síntese final, para a gente rodar um protocolo. Mente regulada, decisões melhores. Eu tenho certeza que você vai decidir melhor, que você vai tomar as melhores decisões na sua vida financeira, profissional, relacional. Eu tenho certeza que as decisões melhores que você for tomar a partir desse momento vai ter comportamento funcional. As pessoas vão olhar e vão te admirar. Vão falar, nossa, que comportamento funcional dessa pessoa. Alinhada a valores sagrados, familiares, universais. Fala, nossa, pessoa que tem um comportamento exímio, né? Que bacana essa pessoa. E comportamento funcional gera ambiente saudável. E aqui, né, para o mundo corporativo, é uma das exigências da gestão, da liderança, dos profissionais, gerar um ambiente saudável. Você também é agente de possibilidades de gerar esse ambiente através da construção de bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Sim? Finalizando aqui para rodarmos o protocolo. Quem regularmente protege a própria energia e melhora o ambiente ao redor. Olha que lindo, né? Quem regularmente protege a própria energia. Olha a autorresponsabilidade. E melhora o ambiente ao seu redor.
E quando a gente fala de ambiente, eu não estou falando só do trabalho, não, tá? Da empresa que você trabalha. Estou falando do ambiente da família também. Então, pensem. Agora, informação sem ação não vale de nada, né? O que vale é treinar a nossa consciência agora com responsabilidade. Primeiro, que esse bate-papo aqui que eu introduzi é para você identificar alguns padrões que você tem. Nós vamos fazer algumas perguntas, você vai responder de forma bem rápida, tá? O protocolo, ele não precisa ser debruçado, estudado, passado uma semana. Não, é rápido, papel. Você vai regular ou ressignificar para que você tenha transformações, melhorias, que você se torne uma pessoa mais feliz, mais plena, mais realizada, um profissional com resultado. Essa é a ideia, né, do jogo entre coração e cérebro, é fazer você treinar agora, tá bom? Vamos lá, então, nas perguntas, papel e caneta em mãos. Deixa eu ver aqui se vocês estão comigo. Deixa eu ver a carinha. Estão comigo, ninguém dormiu. Amém, Jesus. Obrigada. Ninguém dormiu. Ai, Senhor. Vamos lá, vamos rodar esse protocolo aqui. Olha só, perguntas para identificar o seu quadro. Tá? A pergunta é: qual situação recente te tirou do eixo? Qual situação recente te tirou do eixo? Lembrei. Isso aqui, ó. O exame que eu fiz, gritei com a minha filha. Tive um problema com uma cliente, falei mal com o meu chefe, ou falei ríspido com o meu... Enfim, qualquer situação que é sua, tá bom? Estou dando exemplos aqui só para provocar. Lembra da situação que te tirou do eixo? Segunda pergunta. O que você sentiu? De raiva, de triste, de nervosa? O que você sentiu? Coloca aí. E com medo, e com nojo. Teve uma aluna minha, né? Eu fiz um trabalho como esse. Ela trouxe uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Ela disse: eu fiquei emputecida. Desculpa o palavrão, né? Mas ela disse: Kelly, nossa, a palavra que me vem é: eu fiquei emputecida. É o que ela sentiu, né? Onde sentiu no corpo? Deu dor de cabeça? Dor de estômago? Alergia? Travou a coluna? Mão encravada? Caspa? Estou falando todas as possibilidades, muitas pessoas riem, né? Mas é a somatização, né? Quando a boca cala, o corpo fala. E aí o corpo manifesta. E essa identificação serve para você trazer consciência emocional. Vou rodar a próxima, tá? Qualquer coisa, deem um print nessa tela. Depois vocês fazem com um pouquinho mais de calma. Segundo, regular ou ressignificar, que faz parte dessa academia aqui. É o método mais lindo que nós construímos, né? Que é o IRT. É identificar, regular, ressignificar e transformar. O que é o exercício da regulação? Vocês precisam voltar-se para dentro. Esse é o meu convite, assim, carimbado pela neurociência. Né? Os cientistas já comprovam pessoas que voltam-se para dentro, que têm esse exercício, essa prática, o centramento, elas são pessoas com comportamentos funcionais e com mente regulada, alinhada. Respiração pode ser simples, tá? Mas pratiquem isso diariamente, 3 vezes por dia, consciente, parem
Tá no tsunami, tá num momento de cansaço, pratiquem a respiração. Parece bobo, mas não é. Segundo, nomear emoção silenciosamente. Pega lá seu caderno de anotação, seu bloco de percepções, seu diário das emoções, a apostila da PEC, e escreve: estou sentindo. O que eu senti naquele momento? Ou o que eu estou sentindo? Ansiedade? Estou sentindo irritação? Nomear reduz a ativação do sistema da amígdala, aquela partezinha do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Vou passar, tá? Isso é prática diária para você ressignificar a sua vida pessoal e profissional e melhorar as áreas da sua vida. O ressignificar e o regular é a fórmula mágica, é a cura constante, é o bem sagrado, é o remedinho diário, é o gardenal do dia. Ai, ai. E o T de transformar aqui, responda agora. Qual seria a resposta funcional nessa situação que você vivenciou? Qual que seria a resposta funcional? Olha, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter falado dessa forma, eu poderia ter executado nesse sentido. Qual a resposta funcional para essa situação? Agora, pensando, né, com o córtex pré-frontal, ou seja, o cognitivo, pensador, não impulsivo, o que um eu regulado faria naquela situação que você pontuou? Eu faria de outra forma, eu teria agido assim, teria conversado dessa maneira. E terceiro, qual comportamento estaria alinhado aos seus valores? Respeito, equilíbrio, amor, gratidão. Qual comportamento estaria alinhado aos seus valores? Se você pudesse, editar aquela situação, aquela coisa pontual que está acontecendo aí na sua vida. E escreva uma nova forma, uma nova escolha de se comportar. Eu quero ser mais calma, eu quero ser mais organizada, eu quero... a minha escolha eu vou fazer, não é eu vou tentar, tá? Quem tenta não faz. Pode ter certeza disso. Quem tenta não faz. Agora fala, não, eu vou fazer. Não quero fazer, mas eu vou fazer. Isso para mim é negociável. É uma escolha consciente, regulada e responsável. Responsável, não é irresponsável, tá? Você não controla o estímulo, mas sempre pode escolher a resposta. O que acontece no meio, alguém gritou com você, seu marido chegou nervoso, seu filho é mal criado, seu chefe está em desordem. A gente não controla o que acontece, os estímulos, mas a gente pode escolher como a gente vai se comportar, como a gente vai responder aquilo. Eu acho que aqui está a grande sabedoria, tá? Para todos nós. É bem desafiador essa teoria e esse protocolo. E eu me coloco aqui também como alguém que se desafia nessa consciência. Teoria é lindo, né? Passar aqui uma teoria maravilhosa e praticar é o nosso desafio. Por isso que eu volto a falar que aqui no portal a gente tem duas frentes: levar consciência e gerar evolução. E todos nós estamos nesse portal juntos, juntas. Essa é a grande sacada. Eu quero que vocês escrevam para mim, pode ser no chat, por favor, para quem está no ao vivo,
E para quem vai assistir a aula, depois manda no nosso WhatsApp, que eu sei que vocês mandam, qual palavra define o encontro de hoje para você? Qual a palavra que a especialista, que a facilitadora falou, ou qual consciência que você teve hoje que foi valiosa para você? Uma palavra ou uma frase, tá bom? Vou dar um minutinho para quem está no ao vivo escrever. Peço carinhosamente que escreva, para a gente saber qual foi o que reverberou dentro de você. Vou voltar. Regulação é a solução. É. Neurociência comprova. Deixa eu ver quem mais aqui. Responsabilidade emocional. Os 3 níveis, viu, gente? Viu, Aninha? São 3 níveis que a gente tem que gravar. Deixa eu ver, muito bom, ótimo. Foi muito bom que vocês pegaram essa Aninha. Persistência. É isso mesmo, amiga. Obrigada por escrever e compartilhar. Deixa eu ver quem está no ao vivo aqui. Ainda falta a Rê e a Rô. Rô, escreve aí para mim, Rô, o que você aprendeu nessa aula. Uma palavrinha. Para a gente fechar o nosso encontro. Rô, se você não conseguir escrever e você quiser falar, pode falar, querida. Abre seu áudio e fala. Ai, Ana, para mim foi como um tapa na cara, sabe assim, um sacolejo? Tudo que ela falou para mim era assim, sabe, ela tá me cutucando. Eu não sei como falar, o que escrever, mas foi Saculejo. Saculejo, gostei desse nome. um sacolejo. Eu posso colocar isso então? Ela tá falando tudo para mim isso daí? Muito bem. Obrigada, Rô, por compartilhar. Obrigada. Rê? Eu escrevi, eu não sei se não apareceu, aqui está comunicação assertiva. Agora apareceu para mim aqui, ó. Eu não tinha visto, perdão, muito obrigada. Comunicação assertiva, boa. Muito bem, gente, olha, eu agradeço, né, pela descrição aqui, os nossos alunos que vão assistir depois, muito obrigada, depois vocês compartilham. A ideia não é que eu seja uma cutucadora, né, mas que eu gere em vocês reflexões, e que a caminhada de vocês na vida pessoal e profissional seja regulada o máximo que a gente conseguir, porque a regulação nos traz felicidade, nos traz paz de espírito, traz leveza, traz sucesso, traz abundância. Então, eu finalizo essa aula com sentimento de gratidão, eu vou dar pausa, tá bom, da gravação, e vou fazer um finalzinho ali com as meninas que ficam, as ancoradoras, um bate-papo final, e uma fotinho que é sagrado, né, eu sei que não está aqui a Ju que gosta de foto, mas a gente registra